Que a paz e o amor de Jesus estejam em nossos corações, hoje e sempre. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E o Evangelho desta noite está baseado no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que começa com esta fala de Jesus: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Esse ensinamento está no Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículo 13. O mundo, atualmente, está cada vez mais materialista. As pessoas se preocupam muito mais com dinheiro, com o acúmulo de bens, pensam muito mais nisso do que em Deus. Mas é uma consequência natural da maneira como o ser humano só se preocupa consigo mesmo. A palavra Mamon, usada por Jesus nesta passagem, não é o que algumas pessoas pensam. Em hebraico, Mamon significa dinheiro, riqueza, bens materiais. Tanto a riqueza quanto a pobreza são provas, muitas vezes, escolhidas pelos próprios espíritos para testar o seu aprendizado, o seu grau evolutivo. E são ambas, riqueza e pobreza, sem nenhuma dúvida, provas difíceis, por vezes extremamente difíceis. A pobreza pode provocar a ira, a raiva, a blasfêmia, a indignação contra Deus. E a riqueza pode gerar orgulho, egoísmo, ganância. Qualquer uma dessas reações acaba prendendo o indivíduo à matéria e dificultando o seu aperfeiçoamento espiritual. Quando Jesus nos fala, não é possível servir a dois senhores, Ele quer dizer que não é possível agradarmos a Deus, praticando a caridade, exercitando o amor ao próximo, e ao mesmo tempo sermos presos ao dinheiro, à riqueza. É isso que ele quer dizer. Ele não está falando de maneira nenhuma, como algumas pessoas entendem. Deus não condena a riqueza. Deus não desaprova a riqueza. O que ele desaprova é o mau uso que se faz dela. Não é a riqueza. É o mau uso, repito. Então, Jesus não está dizendo que nós precisamos, não ter nada. Não é isso que ele está falando. Porque, inclusive, com a riqueza, nós podemos praticar a caridade. Nós podemos ajudar aqueles que precisam. Enfim, nós podemos repartir um pouco com os outros, com o nosso próximo, aquilo
que a fortuna proporciona. Ayrton Senna, ícone do automobilismo, considerado um herói brasileiro, tinha fama, prestígio, dinheiro e usava tudo isso para auxiliar várias instituições assistenciais, principalmente no amparo às crianças. E o interessante é que esse fato só se tornou de conhecimento público depois que ele desencarnou. Quando a irmã dele falou sobre isso na criação da Fundação Ayrton Senna, e que tem como objetivo principal auxiliar crianças. Isso nos mostra também uma outra particularidade de quem tem para repartir, e todo mundo tem. Ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar, porque todo mundo pode dar uma palavra de carinho, um sorriso, uma palavra de consolo, um ombro amigo, e tudo isso pode ajudar alguém. Então, essa história de que eu não tenho nada para dar não existe. E como o exemplo do Ayrton Senna, nós devemos fazer todo o bem que puder. E fazê-lo sem alarde quando fizer. Mas por outro lado, também não basta a pobreza para garantir evolução espiritual. Não basta ser pobre para se aproximar de Deus. Não é bem assim que funciona. Porque a pobreza, ela deve ensinar a pessoa, ou para a pessoa, a humildade, a resignação, a aceitação, para que ela possa usar a encarnação para aprender e deixar de lado o orgulho, a ostentação, o querer ser mais do que o outro, ser pobre e blasfemar, se indignar contra Deus pela situação que vive, não vai ajudar o processo evolutivo daquele espírito. Pelo contrário. Quando Jesus nos fala que não se pode servir a Deus e a Mamon, Ele quer dizer de novo que não podemos viver ao mesmo tempo maravilhados, possuídos pelas coisas materiais e preocupados com a nossa evolução espiritual. Mas Jesus também não está falando que cada um precisa se desfazer de tudo que possui, que não deve buscar aquilo que deseja, e que a evolução só é conseguida a esse preço. Claro que não. Não é isso, de novo, que ele está falando. Ele está falando outra vez que se nós valorizamos exageradamente a matéria, os bens materiais, se é só isso que nós buscamos, o nosso progresso espiritual fica comprometido, completamente comprometido. Vejam bem, se Deus deu ao homem os recursos para o seu progresso material, isso significa que esse progresso, ele não é só aceitável,
ele é correto. A forma como vamos desenvolvê-lo e usá-lo é que é determinante na nossa vida. O progresso existe para ser buscado por cada um de nós. Bem-estar, conforto, necessidades bem resolvidas. Mas acontece que não é só isso. Não é só o material. Mas, quando eu digo a vocês que o progresso material, além de aceitável, é correto, porque se nós não admitirmos essa conquista material, nós estaríamos indo contra uma lei de Deus, a lei do progresso. Progresso material e progresso espiritual. Aliás, progresso espiritual, que é tarefa individual e intransferível, e que fará com que nós consigamos uma riqueza diferente, uma riqueza que é aquela que realmente conta para quando entrarmos no reino do céu. Aquela riqueza que é a soma do conhecimento e das qualidades morais armazenadas em cada um de nós. É essa riqueza que nós temos que buscar também. Precisamos do material? Precisamos. Vamos batalhar pelo material? Vamos. Mas também precisamos lembrar que somos espíritos imortais. Os espíritos superiores nos inspiram a dominar o mundo material e não sermos escravos dele, como muitas vezes ocorre. Só que essa de dominar sem ser escravo é uma realização íntima de cada um de nós. Uma realização que deve ser para podermos seguir esta encarnação nossa com a consciência em paz. Por isso, vale a pena buscarmos a nossa transformação interior. Vale a pena colocarmos limites nos nossos desejos materiais. Vale o sacrifício. Vale o esforço para se disciplinar. Infelizmente, a maioria das pessoas não consegue compreender isso. Não consegue compreender que quando nós morrermos, eu estou falando morrermos porque tem um monte de gente que não acredita que nós só desencarnamos, que o espírito é imortal, que a morte é só do corpo físico. Mas tudo bem, vamos lá. Quando nós morrermos, nós não levamos conosco nada daquilo que nós tanto brigamos para acumular, daquilo que nós nem sempre usamos de atitudes éticas, nem sempre trabalhamos de maneira séria ou honesta, como deveria ser. E tudo isso vai ficar aqui. E o pior é que essas mesmas pessoas, elas não percebem, porque elas não se preocupam com a moral, com a vida espiritual, seu espírito, sem perceber que é exatamente isso
que nós vamos levar, efetivamente vamos levar, quando deixarmos o mundo material. Então, que Deus nosso Pai e Jesus nosso Mestre nos permita compreender de uma vez por todas que o nosso caminho passa pelo material e que precisamos dele para vivermos encarnados. Mas nosso destino é espiritual. E exatamente por isso nós precisamos aprender a dominar a matéria e não sermos dominados por ela. Que assim seja.